é a última mensagem dessa série de mensagens. É um culto de doutrina. Nesse culto de doutrina eu gosto de ler alguns versículos. Então, continue aí. Fique atento à palavra de Deus, em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Deus amado, pedimos que o Senhor venha tomando a direção, venha falando conosco pela Tua palavra, aplicando em nosso coração, e que o Teu Espírito venha aplicando esta mensagem em cada vida. Senhor, que possamos tirar as lições certas que o Senhor quer que a gente tire nessa noite. É isso que eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Êxodo capítulo 12, versículo 29, diz assim: E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, ele e todos os seus servos, e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide e abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam ao povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes, sobre seus ombros. Fizeram, pois, os filhos de Israel, conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Amém. Até aqui, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Quero trazer esta palavra com o tema A praga da morte dos primogênitos e os dias atuais. Então, nós fizemos essa leitura no capítulo 12 de Êxodo, a partir do 29 até o 36, e nós sabemos que esta praga que nós vamos estudar hoje é a 10ª, ou seja, a última praga realizada no Egito. É verdade que é a praga da morte dos primogênitos. Então, vocês sabem muito bem que o povo de Deus estava escravizado no Egito por mais ou menos 430 anos, e eles vinham em oração pedindo a Deus que fossem livres, pois eles estavam sendo explorados, estavam trabalhando de forma dura, seus filhos eram mortos e tantas outras coisas que aconteciam com eles. Eles estavam, de início eles foram morar no Egito, né? Quando José era governador do Egito, tudo era favorável. Mas depois que José morreu, aí levantou-se um líder lá que não conhecia José e começou a maltratar o povo de Deus, o povo de Israel, que estava no Egito, especificamente na terra de Gósen. Porém, Deus, ouvindo as orações do seu povo, levanta Moisés, juntamente com Arão, no tempo certo, determinado por Deus, para libertar o seu povo. Porém, ali no Egito, como vocês que vêm acompanhando esses cultos já sabem e leem a palavra também, né? Tinha vários deuses que as pessoas, os egípcios, buscavam. Porém, o povo de Israel só servia ao Deus Todo-Poderoso. Deus, ele resolve tirar o seu povo do Egito, porém, ele também resolve mostrar que não há Deus além dele. Glória a Deus. E por isso, ele permite que aconteçam 10 pragas. Faraó, em todas elas, o seu coração era endurecido, nas primeiras, na segunda, na terceira, na quarta, etc. E ele não deixava o povo ser liberado. Porém, nessa 10ª, ele realmente liberou o povo e o povo foi livre para a glória de Deus. Mas é importante que a gente veja um pouco do desenrolar da história, não é verdade? Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E nós podemos ver, logo no primeiro capítulo que nós fizemos a leitura, que Deus, ele
manda Moisés anunciar novamente a Faraó, né, que haveria esta praga, que seria a morte dos primogênitos. E Deus diz já a Moisés que dessa vez Faraó iria liberar o povo. Aí Deus dá umas instruções, né, ao povo de Deus, a Moisés, para passar para o povo de Deus. E ele com certeza passa essas instruções, não é verdade? Se preparando para o momento da libertação do povo de Deus. E uma das instruções que Deus ele manda Moisés transmitir para o povo é sobre a Páscoa, que se tornaria uma festa perpétua em Israel. Era necessário que o povo celebrasse a Páscoa, conforme as orientações de Deus para Moisés, né? E aguardasse o momento, pois essa morte dos primogênitos seria realmente um anjo que passaria em cada casa, e os filhos dos egípcios seriam mortos, né? Como também até os filhos dos animais. Porém, não eram todos os filhos, eram os primogênitos. O que eram os primogênitos? Os primeiros filhos, os primeiros que nasceram, certo? Então, poderia acontecer com o povo de Israel também, mas o povo de Israel receberam instrução para eles obedecerem. E dentro de todas as instruções que foram dadas, que nós vamos dar só umas pinceladas, pois não vai dar para a gente deter sobre todo o ritual da Páscoa, né? Mas eles precisavam colocar o sangue do cordeiro, né, nos umbrais das portas, para que quando o anjo passasse, visse aquele sangue, aí não entraria naquela casa. O filho primogênito não seria morto, mas onde não tivesse o sangue, com certeza aquelas pessoas seriam atingidas. Então, dando continuidade aqui no desenrolar da história, nós podemos ver que Deus, falando com Moisés, ele diz que à meia-noite ele sairia pelo meio do Egito e todos os primogênitos seriam mortos, até o primogênito de Faraó também, como também da serva e todo o primogênito dos animais. Então ele diz aqui, o primogênito da serva que está detrás da mó e todo o primogênito dos animais. Então os primogênitos dos egípcios, os funcionários de Faraó, o povo em geral egípcio e até os animais, seus primogênitos, seriam mortos diante daquela praga. Deus, falando com Moisés, ele diz que ia haver grande clamor em toda a terra do Egito, qual nunca houve semelhante e nunca haveria ou haverá. Então, nunca aconteceu um clamor desse e nem nunca acontecerá. Essa foi uma praga que se destacou, foi a última, né? Foi uma ação final, permitida por Deus, para que Faraó liberasse o povo e entrasse para a história que Deus é o único Deus, o Deus de Israel. Glória ao nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E interessante que Deus ele faz uma promessa para o povo de Deus, o povo de Israel. Ele diz que contra os filhos de Israel, nem ainda um cão moveria sua língua, nem um animal iria se levantar, quanto mais aquela morte que adentraria as casas, não é verdade? E ele diz que desde os homens até os animais, ninguém ia ser atingido do povo de Israel. Mas ele tinha um propósito com isso. Ele diz no versículo: para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Então, Deus deixa bem claro que só quem seria atingido seria os egípcios, né? E Moisés ele entrega esta mensagem a Faraó como uma advertência, que isso iria acontecer. Porém, Faraó, ele não reage bem, ele não resolve liberar, né? Que poderia, se ele liberasse, nem acontecer a praga. Porém, ele não liberou o povo, e diz o versículo 8 do capítulo 11, né? Diz assim: então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: sai tu e todo o povo que te segue as pisadas, e depois eu sairei. Aqui já era Moisés dizendo para Faraó o que iria acontecer. Mas sabe o que é que o final do versículo diz? E saiu de Faraó em ardor de ira. Ele saiu de lá, mas Faraó não tomou a decisão de liberar o povo de Deus.
Aqui a praga não tinha acontecido ainda, foi antes da praga. Aí Deus ele já tinha dito a Moisés, né, que Faraó não o ouviria. Deus já tinha dito toda a verdade para Moisés, justamente porque era necessário, diz o versículo 9, que as maravilhas se multiplicassem na terra do Egito. Então isso aqui é uma introdução para você entender. Como o Faraó não liberou, aí Deus deu as instruções para Moisés, Moisés repassou para o povo de Deus, o povo de Israel, de como celebrar a Páscoa, né, e aguardar o momento, né, que haveria aquela mortandade ali no Egito. Então, nas instruções, tem vários detalhes que nós não vamos mencionar aqui, até por uma questão de tempo, e que temos algumas outras informações sobre essa praga. Eles deveriam ficar dentro de casa, eles deveriam realmente preparar o cordeiro conforme a orientação de Moisés, né? Eles deveriam sacrificar aquele cordeiro, eles deveriam ficar em casa, não sair até o outro dia, eles deveriam já estar preparados, certo? Já com sapato nos pés, tudo pronto. Por quê? Porque eles iam ser liberados rápido. Deus disse para Moisés que o povo ia mandar eles sair apressadamente. E nós vamos ver alguns versículos daqui a pouco. E eles precisavam estar realmente preparados, cingidos, com sandálias nos pés, para, quando fossem liberados, já sair para a caminhada. Era o dia marcado, era o dia da vitória. Depois de tantas pragas, depois de tantos dias, depois de tantos anos, na verdade, o povo orando, esperando, chegou o tempo da vitória, chegou o tempo da bênção, chegou o tempo da libertação. E eu quero abrir um parênteses aqui e dizer para você, não sei quanto tempo você está orando, está buscando a Deus, está clamando ao Senhor, até chorando, na verdade, quantas coisas têm acontecido na sua vida, tribulações, lutas, dificuldades, mas se suas orações estão sendo apresentadas a Deus, saiba, está chegando o tempo da vitória, vai chegar a hora da sua bênção. Deus, Ele com certeza se move através das orações da igreja. Louvado seja Deus. Coisas importantes que Deus quer realizar, Ele conta com as nossas orações. Coisas que Ele pode fazer sozinho, Ele conta com a oração da igreja, porque a igreja é o corpo e Jesus é a cabeça da igreja. Louvado seja Deus. É por isso que a Bíblia diz, Jesus falando com os seus ceifeiros, né, com os seus discípulos, seus apóstolos, Ele diz assim: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. Porventura Deus não podia mandar ceifeiros para a seara sem ninguém orar? Poderia, mas Deus gosta de contar com as nossas orações. Ei, suas orações não são em vão. Glória a Deus. Continue orando, buscando a presença de Deus, porque quando Ele determinar o tempo e a hora, não tem Faraó que impeça, não tem Egito que segure, não tem mal que sustente. Pode até acontecer o que acontecer, mas se Deus determinar a sua vitória, a bênção vai chegar para suas mãos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Deus de Moisés é o seu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então, assim eles fizeram conforme as instruções, né? Tem várias instruções, não vamos entrar em detalhe. Mas vamos ver aqui, depois que eles, outro dia a gente prega sobre a Páscoa, né? Também não vai dar para a gente pregar no final sobre como foi a entrada deles no Mar Vermelho, ficará para uma outra oportunidade, mas nós queremos concluir com essa história específica da 10ª praga, como foi realizada, né? E destacar aqui alguns pontos importantes para fazer a aplicação para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Então, qual foi a reação de Faraó quando Moisés deu aquela notícia que ia acontecer essa 10ª praga? De início ele não liberou o povo, né? Diante daquela advertência. E nós vemos isso no versículo 9, que Deus já tinha falado. Olha só, versículo 9 do capítulo 11. O Senhor dissera a Moisés: Faraó vos não ouvirá. Está vendo aí? Para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. E versículo 10. E Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel da sua terra. Então, Faraó não deixou. Ele já coração duro, homem que se via outros deuses, não se via Deus, né? Então Deus permitiu que o coração dele continuasse endurecido para que ele realizasse essas maravilhas. Nós já vimos isso em outras mensagens. Deus queria deixar
nos anais da história, para que os filhos dos egípcios escutassem também essa história, que só o Senhor é Deus, o Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus sabia que era necessário 10 pragas, né? Para ficar registrado. Glória a Deus. Tem pessoas que aprendem a lição logo na primeira instrução, mas tem pessoas que é necessário dar muitas cabeçadas, passar por muita luta, muita dificuldade. Meu irmão, eu quero já deixar aqui um conselho. Se Deus mandou, obedeça. Se Deus falou, realize, faça o que Ele está, glória a Deus, recomendando. Louvado seja Deus. Que não seja necessário vir pela dor, que não seja vir para Deus pela aflição, pela luta, pela dificuldade. Busque a Ele, glória a Deus, pelo amor, pela palavra que Ele está transmitindo. Glória a Deus. O sábio, ele aprende com a instrução e aprende até com os erros dos outros. Mas que não seja necessário a gente estar errando, na verdade, dando cabeçada para poder aprender lá na frente. Então, muitas vezes Deus permite tantas coisas para que alguém se desperte e se volte para Ele de todo o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porém, na advertência, Faraó não liberou o povo, mas depois ele liberou o povo de Deus. Não é verdade? Vamos ver isso em Êxodo, capítulo 12, versículo 31. Se você tiver com a Bíblia aberta, pode abrir aí, senão você vai escutar. Em nome de Jesus. Olha o momento que Faraó libera o povo de Deus. E teve algo importante aqui, preste bem atenção. Diz assim, versículo 31, do capítulo 12. Então chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos. Isso aqui já depois da praga. Antes da praga, na advertência, no anúncio da praga, ele não liberou. Agora, depois da praga, ele reage dessa forma. Chamou a Moisés e a Arão de noite e disse: levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor como tendes dito. Glória a Deus. Olha aqui a determinação de Faraó, não é verdade? Para liberar o povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está aqui ele liberando. Glória a Deus. Mas teve algo interessante aqui. Está no versículo 32. De outras vezes teve um momento que Faraó pediu oração, né? Teve um momento que ele mandou os homens sair da presença dele. Teve um momento até que ele deu glória a Deus. Mas dessa vez, sabe o que ele fez? Versículo 32, olha só a reação do Faraó. Levai também convosco vossas ovelhas e vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Glória a Deus, meu irmão. Olhe onde chegou Faraó. Na 10ª praga ele reconheceu que Moisés e Arão tinham a bênção de Deus na vida deles. E ele pediu uma bênção a Moisés e Arão, meu irmão. Ei, glória a Deus. Tem coisas na nossa vida, glória a Deus, que talvez você já tenha passado por isso. Alguém te rejeita, alguém te maltrata, alguém fala contra você, não é verdade? Aí você passa lutas com aquela pessoa, mas mais na frente, Deus permite que aquela pessoa vá a ti e peça uma bênção de Deus através da sua vida. E quer ser beneficiado por você. O mundo dá muitas voltas, só que não, ela chega e reconhece que você tem algo de Deus na sua vida para ajudar. A Bíblia diz que os homens devem nos reconhecer como despenseiros de Deus, ou seja, alguém que tem algo para dar, para oferecer aos necessitados espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus. E a Bíblia diz também que nós temos o ministério da reconciliação. Você pode chegar para uma pessoa, dar uma palavra de reconciliação para ela e ela ser reconciliada com Deus. Deus entregou esse ministério a todo aquele que serve a Ele. Todo crente fiel a Deus, serve de Deus, cristão autêntico, Deus entregou esse ministério da reconciliação. Você pode chegar para uma pessoa que não tem comunhão com Deus, não serve a Deus, não aceitou Jesus como Salvador, e você dá uma palavra e fazer com que ela se reconcilie com o Pai através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então aqui, Faraó, que servia a tantos outros deuses, reconheceu que tinha bênção na vida de Moisés, e ele liberou ele com todas as pessoas que antes ele ficava limitando, não é verdade? Já na 8ª, na 9ª praga, ele ficava limitando: olha, vá, mas deixe os animais, vá, mas não leve as mulheres, as crianças, etc. Vão só os homens. Porém, dessa vez ele liberou todos, liberou os animais e ainda pediu uma bênção a Moisés e a Arão, até porque está no plural. Ele disse: abençoai-me, abençoai vós a mim.
abençoai-me também a mim. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Você tem bênção de Deus. E a bênção de Deus na sua vida é para abençoar outra pessoa também, em nome de Jesus, porque ela é transbordante, meu irmão. Glória a Deus, ela transborda. Louvado seja Deus. E esse transbordar não é para se perder, é para que leve bênção para outro. Abençoe até seus inimigos e Deus vai te surpreender. Às vezes você não consegue perdoar alguém, glória a Deus, ou eu, talvez porque a gente está alimentando alguma ira, alguma coisa, né, algum sentimento, alguma lembrança do passado, mas comece em oração a abençoar essa pessoa. Olha aí, ó, Moisés abençoando Faraó, que matava os seus conterrâneos, na verdade, os seus irmãos israelitas, glória ao nome do Senhor, que maltratava, que perseguia, né? Que escravizava, mas aqui Faraó pede uma bênção a Moisés e a Arão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus. Está chegando o momento do povo ir embora, glória a Deus. Agora sim, Faraó libera o povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas além da reação de Faraó, teve a reação do povo egípcio também. Como foi que o povo egípcio reagiu diante daquela última praga? Você veja que está na situação aqui, os primogênitos, filhos dos egípcios, os primeiros filhos morreram todos, né? Também os primeiros filhos dos animais morreram todos. O povo de Israel não foi tocado, glória a Deus, porque tinha o sangue nas portas, nos umbrais das portas, louvado seja do Cordeiro, né? Glória ao nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. E quando Deus passou, que via o sangue, glória a Deus, não tocava. Louvado seja o nome do Senhor. Não havia morte ali, mas só onde não tinha o sangue. Glória ao nome do Senhor Jesus. E agora, o povo egípcio reage diante de tudo aquilo que está acontecendo. Faraó, seu filho, já era morto, né, também. Veja que tensão, veja que clamor ali no Egito, uma situação difícil. E agora, a Bíblia diz que o povo egípcio, ele reage da seguinte forma: eles apressavam o povo de Deus, o povo de Israel, para sair, achando que podiam morrer também. Eles botaram na cabeça assim: esse povo tudo morrendo, nossos filhos morrendo, vão embora logo daqui, senão a gente vai morrer também. E começaram a expulsar o povo de Israel. É claro, não era com raiva, com ira, brigando, mas eles estavam agilizando o povo de Deus. Até porque, com certeza, eles tinham cuidado de tocar no povo de Deus diante de tudo aquilo que estava acontecendo, né? Nós sabemos que Paulo quis tocar no povo de Deus e caiu cego, né? E há uma recomendação bíblica: não toquei nos meus ungidos, nem aos meus profetas façais mal. Quem toca no povo de Deus está tocando na menina dos olhos de Deus. Meu irmão, você é um servo de Deus, você tem o selo do Espírito Santo. O selo, glória a Deus, mostra que você é propriedade de Deus, você está selado. Quando você compra uma coisa, não é verdade? E ela é sua, ela vem com um selo. Ninguém pode romper aquele selo. Então, nós, a Bíblia diz que fomos selados pelo Espírito Santo. E esse selo é o penhor do Espírito. O penhor do Espírito é a garantia da salvação. Quem tem o selo do Espírito, quem tem a presença do Espírito Santo, glória a Deus, tem a garantia da salvação. Nós não podemos perder esta comunhão com o Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então, glória a Deus, você está selado. E eu entro nesse propósito aqui porque tem tudo a ver com esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então nós vemos aqui a reação do povo de Deus, né? Então você tem uma marca, você tem dono. Glória a Deus. Você tem dono. O seu dono é Deus. Não pense que você é desamparado. Não pense que você é santiado. Não pense que você é rejeitado. Não, você tem um pai. E você que é pai, que é mãe, você sabe o zelo, o amor, o carinho, na verdade, que você tem pelos seus filhos. Então, Deus, o Pai, também tem pelos seus filhos que estão aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. E Ele tem te guardado, tem te protegido, tem te livrado. Louvado seja o nome do Senhor. E tem te abençoado para que o nome dele seja glorificado. Louvado seja Deus. Então, aquele povo tinha dono também. Glória a Deus.
e o povo, com jeito, começaram a apressar a saída do povo de Israel, né? E nós podemos ver que a reação do povo, além disso, foi dar taças de ouro e de prata, vasos de ouro e de prata, para o povo de Israel, porque eles pediram conforme o Senhor orientou a Moisés para passar para eles. E o povo atendeu. Além deles sair com o que era deles, o povo de Israel sair com tudo que era deles, ainda levaram vasos de ouro e de prata e ainda vestes. O povo egípcio foram os que deram essas coisas para eles. Glória a Deus. E também a Bíblia diz que o povo de Deus achou graça diante dos egípcios. E mais, estamos falando aqui da reação, né, do povo egípcio. A Bíblia diz também que Moisés, à vista deles, dos egípcios e até dos servos de Faraó, era um grande homem. Glória a Deus. Ou seja, Deus mostrou para o povo que ele era o único Deus, mas mostrou também que o seu representante era um servo dele, fiel. Era um grande homem de Deus na terra, porque foi pelas mãos de Moisés que Deus realizou prodígios, sinais e maravilhas. Louvado seja o nome do Senhor. Que os homens te considerem como homem e mulher de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos agora para alguns versículos que mostram isso que eu li, ou que eu mencionei. Glória a Deus. Rapidamente, Êxodo capítulo 12, versículo 33. Êxodo capítulo 12, versículo 33. Diz assim, falando da reação dos egípcios. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam, todos seremos mortos. É aquilo que eu falei, está com medo de ser mortos e começaram a apressar o povo de Deus para sair da terra. Antes estavam prendendo, agora estavam apressando o povo para sair. Você está vendo quando Deus resolve trabalhar, o que é que acontece? Antes é a coisa emperrada, o negócio não sai do canto, parece que não anda, parece que não desenvolve, não tem prosperidade. Mas quando Deus decide, quando Deus age, quando Deus opera, se torna uma rapidez grande e tudo se faz, tudo se realiza e o nome dele é glorificado. Eu creio que vai ser assim na sua vida. Você está entravada, que não está andando, não está desenvolvendo, parece que não vai dar certo, você está olhando para um lado e para o outro. E parece que não tem saída. Quando Deus determinar, glória a Deus, você vai ver a coisa se realizando. E glória ao nome do Senhor Jesus. E sendo feita pelas mãos do Deus Todo-Poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Creia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Ainda sobre a reação, vamos ver os versículos. Em nome do Senhor Jesus. Versículo 35 e 36. Fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés e pediram aos egípcios vasos de prata e vasos de ouro e vestes. Glória a Deus. 36. E o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes e eles despojavam os egípcios. Então os egípcios naquela hora trataram eles como amigos. Pegue, vão embora daqui, pegue os vasos de prata, pegue os vasos de ouro, pegue as vestes e tal, e eles acharam graça aos olhos dele. Ali eles estavam vendo, sabe o quê? Eu acredito que ele não estava só querendo se ver livre, mas se achou graça, eles estavam imaginando assim, Moisés é um grande homem de Deus, esse povo é o povo do verdadeiro Deus, esse Deus já mostrou que é Deus, e que no Egito não há Deus além dele, louvado seja o nome do Senhor. Isso aí era o que Deus queria deixar marcado nas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Para chegarmos à conclusão desta mensagem e não prolongarmos muito, nós podemos ver algumas consequências que aconteceram ali, e as maiores delas foram mortandade, que não precisa mais nem entrar em detalhes, não é verdade? E humilhação final. Foi a humilhação final. O faraó foi humilhado, teve que liberar, resistiu até ali, ele era reconhecido como um Deus, o filho dele seria o seu sucessor e foi morto. Então, aquela questão de deidade, de divindade ali no meio de faraó foi desmanchada por Deus. Eles são humilhados, não é verdade? E aqui, na verdade, você sabe que sempre Deus, nessas pragas, ele procurou mostrar que não tinha Deus como ele e realmente desmascarar os deuses daquela época que os egípcios adoravam, e dessa vez ele desmascara mais deuses, né? A gente poderia fazer uma relação aqui até dos deuses
que aparentemente guardava os animais, mas nós já falamos em outros momentos, e outros deuses mais, porém queremos destacar só dois. Ísis, que era considerada a protetora das crianças. Se morreram os filhos primogênitos, com certeza morreram crianças ali também, né? E ela foi desmascarada, pois não protegeu, porque era uma determinação de Deus. E aqui nós podemos ver também que outro que foi envergonhado e desmascarado foi o próprio Faraó, que era tido como um Deus. Ele não pôde guardar nem o seu próprio filho, não é verdade? O seu sucessor, que seria o seu filho, morreu, né? E Faraó foi atingido a ponto de liberar o povo, teve que se dobrar diante de Moisés e Arão e do Deus de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, Faraó perdeu a batalha. Glória a Deus. E quem ganhou foi o povo de Deus. Louvado seja Deus. Para concluir, como eu estou diante de uma mensagem, a praga da morte dos primogênitos e os dias atuais, queremos fazer uma semelhança com os nossos dias. Trazer aqui as comparações com os nossos dias que estamos vivenciando, essa praga, na verdade, que essa pandemia. Então, primeiro, naquele tempo foi uma praga, foi a última, e essa é também uma praga que está assolando o mundo. Outra coisa, aquela praga da morte do primogênito antecedia a saída para a terra prometida, né? Antes deles entrar na terra prometida, aconteceram essas 10 pragas, e essa foi a última, que estava mais próxima da saída do povo de Deus para a terra que Deus havia prometido para eles. Da mesma forma, hoje, essa praga atual, ela antecede, não podemos determinar dia nem hora, mas ela antecede a volta do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ou seja, ela antecede a saída do povo de Deus para uma terra prometida lá no céu. Louvado seja Deus. Outra coisa, naquele dia, naquela praga da morte dos primogênitos, esperava-se o arrependimento do líder. E aqui ele termina reconhecendo, se arrependendo, ou seja, voltando atrás e liberando o povo de Deus. Hoje não é diferente. Deus, ele está também esperando que o povo se arrependa, né? Diante desta pandemia. Eu sei que muitos estão arrependidos da presença de Deus, mas uma das coisas que Deus também espera do povo é o arrependimento, e também das lideranças políticas, religiosas e etc. Então Deus quer que o povo se arrependa. Quando os líderes se arrependem, eles incentivam, né, os liderados a se arrependerem também. Isso é muito importante. Outra coisa é que, por mais que essa praga atual, essa pandemia que nós estamos vivenciando, ela esteja campeando, né, todas as religiões, esteja realmente atingindo a todos, mas nós temos uma esperança que Deus proteja aqueles que buscam a Ele. Se Ele quiser proteger, Ele protege. Por quê? Porque esse texto, ele também gera essa esperança para nós. Sugere essa esperança. Por quê? Porque Deus guardava todo o povo de Israel e ninguém, nenhum dos filhos deles, os primogênitos, ninguém foi atingido pela praga, né, da morte. E se Deus guardou todos os primogênitos do povo de Israel, porventura Ele não pode guardar a você, que está pedindo, que está clamando, que está rogando, independente se você já foi atingido ou não por esse vírus, mas Deus pode guardar do pior. Muitas vezes Deus guarda da prisão e muitas vezes Deus guarda na prisão. Muitas vezes Deus guarda da cova dos leões e muitas vezes Deus guarda na cova dos leões. Muitas vezes Deus guarda da fornalha de fogo e muitas vezes Deus guarda na fornalha de fogo. É diferente. Então, muitas vezes Deus guarda do coronavírus e muitas vezes Deus guarda no coronavírus. É verdade? Então, Deus, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Devemos confiar nele. Se Ele guardou todos os primogênitos, Ele pode guardar você atendendo à sua fé. Deus, Ele não se agrada da dúvida, Ele se agrada da fé. Então, não duvide da sua fé, duvide da sua dúvida. Amém? Glória a Deus. Não abra mão da sua fé, porque essa fé, ela não foi gerada por você, foi gerada pela palavra de Deus.
A Bíblia diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa fé vem do céu, foi Jesus quem te deu. A Bíblia diz que Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. Glória a Deus. E a Bíblia diz: a fé que uma vez foi dada aos santos, ou seja, aos separados do mundo, do pecado, não é verdade? Então Deus é quem dá essa fé a você, colocou em você. Glória a Deus. Então não abra mão da sua fé. Se você porventura entrou nessa live aí e por causa das lutas, das dificuldades, está pensando em desistir da sua fé, glória a Deus. Se você perdeu tudo, mas você não perdeu a sua fé, tem um hino que diz: você ainda não perdeu nada. Porque é pela fé que você conquista tudo. Não abra mão da sua fé, porque foi Deus quem colocou no seu coração. Lançar fora a fé é lançar uma semente que Deus colocou dentro de você, para que você alcance grandes vitórias, tanto físicas como espirituais e materiais. Amém? Glória a Deus. E nessa noite ainda, pela sua fé, Deus pode te abençoar, te entregar vitórias nesta live, neste culto, em nome de Jesus. Já estamos terminando, em nome de Jesus Cristo. Vamos ver o versículo que mostra que Deus guardou todo o povo de Israel. Êxodo, capítulo 11. É culto de doutrina, por isso nós estamos lendo os versículos. Êxodo, capítulo 11, versículo 7, diz assim: mas contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão ouvirá a sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os israelitas. Glória ao nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Outra coisa, naquele tempo o mal entrava dentro das casas e atingia os primogênitos. Hoje, infelizmente, nessa pandemia também, esse mal tem entrado em algumas casas, não é verdade? São algumas semelhanças da praga atual com a praga daquele tempo. Nós podemos ver também que hoje estamos em quarentena. E naquele período houve uma quarentena também. Ou seja, né? É claro, bem curta, mas houve. Está em Êxodo capítulo 12, versículo 22, dentro das instruções para a Páscoa, né, que eles teriam que realizar antes de acontecer aquela mortandade. Então Êxodo 12, versículo 22, diz assim a palavra de Deus: então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Certo? Então eles tinham que ficar isolados durante esse período recomendado por Deus e por Moisés. Ou seja, eles iam ficar numa quarentena bem curta, num isolamento, assim como hoje também está acontecendo. Eles deveriam obedecer. Amém? Glória a Deus. Outra coisa que tem tudo a ver com os nossos dias, que é uma recomendação que nós damos agora, é justamente que para eles vencerem aquela mortandade e não serem atingidos, eles precisavam confiar no cordeiro e no sangue que era colocado nos umbrais das portas. Até a confiança deles estava em Deus, mas eles precisavam acreditar naquela recomendação e fazer daquele jeito. Então eles acreditavam que matando o cordeiro e colocando o sangue ali, Deus mesmo disse para eles que passaria, e quando visse o sangue, a morte não entraria naquela casa. E hoje não é diferente. Glória a Deus. Diante dessa pandemia, a recomendação é essa: nós precisamos também confiar no Cordeiro e no sangue que Ele derramou na cruz do Calvário. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Porque só Ele pode nos guardar, nos proteger e nos livrar. E quem é o Cordeiro? João Batista responde dizendo: quando Jesus chegou para ser batizado no Rio Jordão por ele viu Jesus e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver Êxodo capítulo 12, versículo 22 ao 23. E você vai entender isso. Eu já li o 22 agora há pouco, que diz assim: então tomai um molho de sopo e molhai no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia. Porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. 23. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios. Porém quando viu o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos
ferir. Meu irmão, confia no Cordeiro e no sangue derramado pelo Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E vocês sabem que aqui é a celebração da Páscoa que aponta para o Senhor Jesus Cristo. Aponta para a nossa libertação. Glória a Deus. Ali foi, essa festa ia ser celebrada, né, perpetuamente em Israel, porque realmente ficou marcado, glória a Deus, para a libertação deles do Egito para uma terra prometida. E a Páscoa hoje, na verdade, é o Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Tem uma semelhança naquele tempo com a de hoje também. Então a Páscoa é o Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E quando nós celebramos a Páscoa, ou seja, que hoje nós celebramos a Santa Ceia, que ficou no lugar da Páscoa. A Páscoa é o próprio Jesus. Nós nos lembramos da morte dele na cruz, que nos trouxe libertação até que ele venha. Louvado seja Deus. Sair do Egito é sair do mundo de pecado, espiritualmente falando. Glória a Deus. Se libertar das mãos de Faraó é ser liberto das garras do inimigo, do diabo. Glória a Deus. No qual muitos dos nossos desejos estavam presos. E as nossas vontades e os nossos pensamentos. Que Deus nos guarde de tudo isso. Não é verdade? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E sair para a terra prometida, como eles saíram, é caminhar rumo ao céu, seguindo ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, até chegarmos nas mansões celestiais. Louvado seja o Senhor. Para terminar, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, mostra realmente. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, mostra isso que estamos falando em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ver aqui. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz assim: Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Glória a Deus. Então, lá tinha uma representação de Cristo, que era a festa da Páscoa. Glória a Deus. E nós hoje temos o próprio Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é quem pode nos guardar, nos proteger, nos livrar e nos salvar para a glória de Deus e nos conduzir às mansões celestiais. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Para terminarmos, eu quero deixar um versículo para a sua meditação, que foi o que norteou toda a nossa mensagem durante essas séries de mensagens sobre as pragas do Egito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o que está no capítulo 12 e o versículo 12, que diz assim: E eu passarei pela terra do Egito esta noite, ferirei todo primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. Agora, a mensagem-chave é essa: E sobre todos os deuses do Egito farei juízos, eu sou o Senhor. Resumindo, meu irmão, minha amiga, meu amigo, tudo isso que Deus permitiu, essas pragas acontecerem lá, foi para que Ele mostrasse que só Ele é Deus, e fazer juízo aos deuses do Egito, mostrar que ali não eram deuses, mas o Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Ei, sirva unicamente a Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Este é o Deus todo, a Trindade Santa. Louvado seja Deus. O povo egípcio teve a oportunidade de se converter, porque eles conviveram por muito tempo com o povo de Israel. Porém, eles não cederam. Eles ficaram adorando outros deuses. Para tudo eles tinham um Deus. Era um Deus da água, tinha um nome. O Deus do fogo tinha um nome. O Deus do céu tinha um nome. O Deus dos animais tinha um nome. O Deus disso e daquilo, de algumas doenças, tinha um nome. E eles não adoravam o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. Por isso, Deus, com certeza, eles tinham um relacionamento ali, os vizinhos. Alguém, o povo de Israel, pregava para eles, mas eles não cederam. E Faraó já se achava um Deus e dominando sobre tudo. Porém, Deus permitiu tudo isso acontecesse. Ali foi uma maneira de Deus pregar. Depois que o povo de Israel deram seus testemunhos, Deus agora permite tudo isso para não marcar apenas aquela geração, mas as gerações futuras, para ficar na memória deles que só o Senhor é Deus. Glória a Deus. Sirvam unicamente esse Deus. Não precisa de outro.
Ele é suficiente para te salvar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. E vocês sabem muito bem que a conclusão foi: eles saíram do Egito, glória a Deus, e foram para a terra que Deus havia prometido, que é uma outra história. Mas chegando diante do Mar Vermelho, eles avistam que Faraó se arrependeu e voltou, querendo impedir a saída deles. Mas, resumindo, isso aqui fica para uma outra pregação. Deus manda Moisés marchar na direção das águas, estender as mãos na direção das águas, e diz assim: por que clamas a mim, Moisés? Diga ao povo que marche. E aí Moisés estende as mãos, o mar se abre, eles entram a pés enxutos, o povo de Israel vai atrás deles, não é verdade? Os seus cavalos, seus cavaleiros, e Deus permite que o povo de Deus saia lá do outro lado, e o povo egípcio ainda está aqui no meio do mar, o mar aberto e ele no meio do mar, e o povo de Deus saiu do outro lado. Por quê? Porque eles se embaraçaram, Deus permitiu que eles se embaraçassem. As rodas das carruagens começaram a se quebrar, a dar problema, e eles começaram a perceber que era o Deus de Israel que estava causando aquilo. E acontece que, quando o povo sai do outro lado, Deus fecha o mar e os egípcios, os soldados de Faraó, morrem afogados. Porque aquele caminho foi aberto unicamente para o povo que serve a Deus. Ei, tem um caminho que é aberto para a terra prometida, para o céu. É unicamente para o povo que serve a Deus. Primeiro tem que se ver esse Deus para entrar por este caminho. E o caminho, espiritualmente falando, é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Saíram do outro lado e fizeram aquela festa de alegria, porque estavam libertos, e também viram um grande milagre que Deus realizou, que foi abrir o Mar Vermelho. Glória a Deus. Creia, Deus tem muitos milagres para fazer na sua vida, e o milagre maior é o milagre da salvação. Deus te abençoe, em nome de Jesus.